Canal Pretos FC no YouTube para falar do São Paulo. O São Paulo precisa de um novo goleiro? Esse é um debate que já vem se arrastando, dá para dizer assim, desde a aposentadoria do Rogério Ceni. O Rogério, que foi o maior goleiro do São Paulo para muitos, ou um dos 3 maiores, para muita gente também, foi simplesmente um fenômeno, né? Vestindo a camisa do São Paulo. Espetacular. E hoje ele é o técnico. E como técnico ele sabe muito bem da posição e da função de goleiro. Então, São Paulo vendeu o Thiago Volpi para o Toluca do México, recuperando um pouquinho do valor que foi investido nele. Quando ele chegou como solução para o gol. E infelizmente teve poucos bons momentos em toda a sua trajetória, né? Se esperava mais do Thiago Volpi, mais. E acho que ele falhou mais do que realmente defendeu. Mas pelo menos foi campeão paulista. Sai com o título. Os outros goleiros praticamente foram engolidos pelo processo. Pelo processo que eu digo de chegar e substituir o grande Rogério Ceni, de ser o pós-Rogério Ceni. E isso não foi fácil para ninguém. O Denis, que foi o primeiro, uma situação realmente muito difícil, não conseguiu se firmar e ele mesmo admitiu que sentiu a pressão. Antes do Denis, o reserva do Rogério era o Bosco, que era um goleiro experiente, mas era o reserva ideal, porque não tinha a capacidade do Rogério e era um goleiro que não incomodava, vamos dizer assim, que não havia disputa pela posição. Mas quando foi utilizado, foi um goleiro útil. Então lá atrás o Bosco, que saiu antes do Rogério se aposentar. Aí teve o Denis, aí teve o Renan Ribeiro, que é um bom goleiro que está em Portugal agora, mas também perdeu um pouco de espaço quando surgiu no Atlético Mineiro, muito bom. Renan Ribeiro. Aí teve o Jean, né, que veio do Bahia, e aí infelizmente teve um episódio de violência doméstica e o São Paulo acabou rescindindo seu contrato. Hoje está no Cerro Porteño do Paraguai, ou pelo menos acho que ainda está. Teve o Sidão, que foi contratado a pedido do Rogério, quando o Rogério foi técnico do São Paulo na primeira vez. O Sidão é um baita de um cara, mas nunca conseguiu se firmar no São Paulo. Também não foi fácil para ele. Teve o Lucas Perry. Que foi revelado no próprio São Paulo, mas muita gente do próprio São Paulo dizia que ele não conseguiria ser o substituto ideal. Hoje foi emprestado para o Náutico, depois de ter jogado uma temporada na Inglaterra. E aí chega o Thiago Volpi, que eu já referi aqui, pelo menos ganhou um título, mas nunca convenceu a torcida e nunca foi um goleiro afirmado. E agora chegou o Jandrei, que tem contrato aí de 1 ano, mas que me parece também que ainda coloca uma certa desconfiança entre a torcida e dentro do próprio São Paulo. Na reserva do Jandrei tem o Thiago Couto, que eu não conheço, mas muita gente diz que é um goleiro pelo menos aceitável hoje para ser uma alternativa, né? Então o São Paulo precisa de um novo goleiro. O Diego Alves vai sair do Flamengo. O São Paulo precisa de um goleiro experiente para chegar e tomar conta da posição e conseguir pelo menos chegar perto do que o Rogério fez, ou ter a segurança e a confiança que o Rogério passava também para os torcedores e para os São Paulinos. Vamos aguardar, mas o São Paulo provavelmente vai ao mercado para contratar um novo goleiro. Eu me lembro que o Palmeiras estava com dificuldades com o goleiro, né? O Fábio tinha ido muito mal com a lesão do Fernando Praz, e antes da chegada do Fernando Praz, o Palmeiras estava inseguro em relação ao goleiro, com a aposentadoria do Marcos. E aí foi lá e buscou o Fernando Praz, que chegou com a experiência, chegou com o lastro e se tornou um grande goleiro na história do Palmeiras. Eu me lembro que o Inter teve a mesma dificuldade em 2002, aí contratou o Klemer, que estava mais para fim de carreira, e o Klemer chegou e foi multicampeão pelo Internacional também, com muita experiência. Então talvez esse seja o caminho para o São Paulo, contratar já um goleiro pronto, experiente e acostumado a grande clube e também a grandes jogos. É isso. Canal Pretos FC no YouTube. O São Paulo precisa contratar um novo goleiro. Isso é o que nós vamos aguardar para ver se isso realmente vai acontecer. Um grande abraço e até a próxima.